Boa noite, gente. Boa noite, gente. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a conversar aí sobre rinomodelação, alectomia, sobre os procedimentos de harmonização. Zaninha, um beijo. Tiago, um abraço. Esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando aí. Tem muita gente que ficou me perguntando. Jaque, um beijo. Amanda, todo mundo que tá entrando. Vamos esperar o pessoal tá entrando aí para a gente poder conversar bastante sobre nariz, sobre harmonização facial. Renata, grande beijo. E aí, Jaque, tudo bem? Tá me devendo a visita lá no consultório, hein? Gabi. Esperando aí o pessoal entrar pra gente já começar a falar sobre isso, sobre os procedimentos, sobre as dúvidas que eu recebi. Bruna, beijo. Doutor Ronaldo, meu pai, beijo. Então, gente, semana passada eu botei aí umas enquetes sobre procedimentos de harmonização. Perguntei o que vocês queriam que eu começasse essa live. A minha proposta é toda semana estar aqui conversando com vocês sobre algum procedimento, sobre as dúvidas que vocês têm, tanto os profissionais quanto os pacientes, que a gente possa falar numa linguagem mais popular, assim, para que vocês entendam, uma linguagem menos profissional. Então, eu tive muitas perguntas. O procedimento que mais me chamou a atenção, praticamente 90% das pessoas me perguntaram sobre o procedimento de nariz. Doutora Vivi, grande beijo. Mais uma aí que está começando na harmonização facial, uma harmonizadora facial. Lili, que fez procedimento lá em São Paulo, comigo com o Dr. Fábio. Érica, lá de Portugal. Didi também lá de Portugal, jogando bola lá em Portugal agora. Tem bastante gente já aí na live. Então a gente vai começar aqui falando devagarinho. Quem quiser perguntar alguma coisa pode me escrever aí, que assim que eu puder eu dou uma lidinha e já vou perguntando, já vou respondendo para vocês, tá? Então é o seguinte, como eu falei, toda semana eu vou estar aqui fazendo uma live sobre algum assunto para a gente bater um papo, uma conversa mais descontraída, menos formal, tirar as dúvidas. E semana passada eu fiz essa enquete e deu a rinomodelação, a alectomia, todos os procedimentos relacionados ao nariz. Doutora Adriana, Lourdinha. Então vamos lá. Na harmonização a gente tem diversos procedimentos, né? Que a gente já sabe, as pessoas normalmente ficam pensando só em botox, preenchimento, mas a gente também trata da face como um todo. Na verdade, nós harmonizadores faciais, a gente pode tratar dessa região do pescoço, que a gente chama de ocioide, até o couro cabeludo. E dentro dessa área toda da face, a gente tem muitos procedimentos que a gente pode fazer. Hoje a gente vai falar de nariz. O que a gente vai falar de nariz? Vamos falar de 3 procedimentos que estão em alta aí no nariz. Vamos falar da rinomodelação com ácido hialurônico. Vamos falar da alectomia, que é uma cirurgia para reduzir as asas nasais, que seriam essa parte aqui, somente. E o lifting de ponta nasal, que é levantar a pontinha do nariz para aquelas pessoas que acham que o seu nariz é um pouquinho caído. Então vamos começar falando pela rinomodelação.
A rinomodelação, como o nome diz, é modelar seu nariz, dar uma nova forma para ele, na verdade, né? Muitas pessoas me procuram com aquele nariz que tem um calinho ou um nariz pouco afinado e aí querem fazer algum tipo de procedimento que não seria a cirurgia plástica, né? Não querem passar por uma rinoplastia, que é um procedimento mais invasivo, com pós-operatório mais delicado. Então, a rinomodelação veio exatamente para isso, para aquelas pessoas que não querem fazer uma rinoplastia terem a chance de melhorar seu nariz, harmonizar ele com o seu rosto, sem ter que passar por um tipo de cirurgia, um pós-operatório mais complicado. A gente tem que lembrar que o nariz é um ponto central. Então, todo mundo quando olha para alguém já olha logo para o nariz e para a boca. São os dois lugares que a gente está sempre olhando, né? E a pessoa que tem um nariz que é desarmônico com o rosto, ela normalmente ela fica muito incomodada com isso, não sabe o que fazer. Então a harmonização veio para a gente poder melhorar esse quesito aí em relação ao nariz. Vamos lá. A rinomodelação com ácido hialurônico é um procedimento bem tranquilo. Ele é feito no consultório. A anestesia normalmente ela é feita ou intrabucal ou ela é feita diretamente no nariz, tanto aqui embaixo, que a gente chama de columela, ou base do nariz, ou aqui na pontinha, que a gente chama de tip, né, que seria a ponta. E aí a gente vai trabalhar as 3 regiões do nariz. Quais seriam as regiões do nariz? Aqui seria a raiz do nariz, o dorso do nariz, que seria essa parte aqui, e a gente tem a base do nariz, ou columela, que seria essa parte aqui da nossa cartilagem que a gente tem aqui no nariz. A grande maioria que procura por uma rinomodelação são 2 motivos. Ou aquela pessoa que tem aquele nariz mais curvo, que tem aquele ossinho, ou aquela pessoa que não tem, que tem o nariz mais espalhado. A rinomodelação, a gente vai colocar o ácido exatamente nessa região. Colocando o ácido aqui nessa região, através de uma cânula que vai entrar por aqui, aí eu vou explicar por que eu trabalho com cânula e não trabalho com agulha. A gente consegue colocar o ácido hialurônico aqui, lembrando que o ácido hialurônico é totalmente compatível, biocompatível com o seu organismo, você tem dentro de você, então a rejeição é praticamente zero. Então a gente coloca o ácido hialurônico aqui e consegue fazer um efeito, na verdade, um efeito de luz. Quando a gente volumiza aqui, preenche, na verdade, essa área aqui, a gente sobe essa área, a luz bate aqui e parece que o nariz fica mais fino. E aí a gente consegue deixar o dorso mais homogêneo, para quem tem aquele calo ósseo, a gente consegue igualar tudo, ou para quem não tem, a gente faz como se fosse um dorso falso. E a luz vai bater aqui com mais facilidade, vai iluminar essa área, como se fosse um efeito de maquiagem, quando vocês usam, as pessoas que usam maquiagem usam iluminador, passam iluminador para aparecer o nariz mais fino, e vai realmente aparecer que o nariz é mais fino, fazendo um efeito de luz. O ácido hialurônico também pode empinar o nariz. Se a gente colocar o ácido hialurônico aqui embaixo, nessa região da base do nariz, quando a gente injeta aqui entre a cartilagem aqui, né, na base da columela, a gente consegue empinar ele. Então as pessoas que têm um narizinho um pouquinho para baixo, ou quando costumam sorrir e ele descer, a gente consegue também com ácido hialurônico, com a rinomodelação, tanto no dorso quanto aqui, a gente consegue empinar esse nariz. Estou vendo aqui que tem muitas pessoas que estão me perguntando se o procedimento é definitivo. Tá, vamos lá. Todo procedimento com ácido hialurônico não é definitivo. Ele tem uma durabilidade. Essa durabilidade vai depender de vários fatores. Primeiro, o local que a gente está colocando. Hoje a gente está falando de nariz. Então é um local que a musculatura não é tão forte. Então ele acaba que ele dura um pouquinho mais. A durabilidade normalmente varia de 9 a 12 meses. E essa durabilidade vai variar de cada pessoa para cada pessoa, porque a gente tem um tem um metabolismo mais acelerado, o outro tem um menos acelerado. São essas coisas que vão influenciar no resultado final, tanto para um preenchimento de lábio e tudo mais, né? Então a rinomodelação, como qualquer outro procedimento com ácido hialurônico, ela não é definitiva, ela tem uma durabilidade, ela tem uma vida útil. Eu costumo dizer para meus pacientes em torno de 9 meses, tem gente aí falando em torno de
18, 12. Eu não acredito que o ácido hialurônico você consiga manter esse resultado por todo esse tempo. Então vamos falar em ácido hialurônico em torno de 9 meses. Ah, pode durar 6? Pode. Pode durar 12? Pode. Isso vai depender de cada pessoa, né? Cada um tem uma resposta. Cada indivíduo é um só, né? O nariz, ele dura um pouquinho mais. Muitas pessoas também me perguntaram aqui, que eu li, sobre custo de procedimento. Isso eu já vou adiantar para vocês, qualquer procedimento a gente não pode divulgar preço. A gente só pode divulgar em box. O nosso conselho, o Conselho Federal de Odontologia, não deixa divulgar preço. É contra as leis, as regras do conselho. Então, quem quiser pode me perguntar em box, eu não tenho problema nenhum em responder. Eu passo o preço certinho de qualquer procedimento de harmonização facial, mas infelizmente eu não posso divulgar preço, tá? Então vamos lá, outra coisa. Por que eu uso cânula ao invés de agulha? Para quem não sabe, a cânula ela parece uma agulha um pouquinho maior. A grande diferença entre um e outro é que a agulha tem a ponta ativa, ou seja, ela fura. E a cânula tem uma ponta romboide, ou seja, ela não vai furar. Então, quando a gente usa uma cânula, eu particularmente uso em toda a face cânula. Lábios, às vezes, eu faço com agulha, tá? Mas eu vou explicar depois, mais tarde, por quê, em outro vídeo. Quando eu uso cânula, é um procedimento extremamente seguro para o paciente e para mim, profissional. Eu me sinto mais seguro e você ficar mais seguro também. Por quê? Porque a cânula, se encontrar algum vaso ou alguma artéria que tenha na sua face, no nariz, essa região aqui é uma região mais tranquila, tá? Mas, por exemplo, um bigode chinês, aqui existe uma artéria chamada facial que vira angular e aí vai subindo, vira supratroclear e aí é uma parte anatômica, tá? E é uma artéria muito importante que irriga toda a face. Se você vier com uma agulha e furar uma artéria dessa, provavelmente você vai ter um problema muito grande. Um problema que você tem que saber resolver, que a gente chama de intercorrência. Pode até causar algum tipo de dano maior. Com a cânula, ela vai chegar, vai encostar nessa artéria ou nessa veia, alguma coisa que esteja ali, alguma estrutura nova e vai desviar, ela não vai furar. Então, por isso, eu particularmente só uso cânula com meus pacientes, tá? A cânula é muito mais segura para você, paciente, e muito mais segura para o profissional também. Só basta saber usar, saber ter domínio, né, das técnicas que você usa. Outra coisa que me perguntou, que foi o Coedo Rio, que me perguntou qual o tempo de recuperação. A rinomodelação com ácido hialurônico eu peço 48 horas sem exercício físico, sem academia, 48 horas sem usar óculos, porque quando a gente mexe no dorso, se a gente colocar óculos, é como se fosse uma massinha de modelar. Então, como está muito recente, pode afundar, pode deslocar o preenchedor. Então, eu peço para não usar óculos durante 2 dias. Então, quem usa óculos de graus, eu já aviso para usar lente. Entendeu? Então é uma coisa que tem que ficar bem explicadinha para o paciente tem a expectativa dele, para a gente não fugir um pouco da expectativa e da realidade. Daqui a pouco eu vou responder umas perguntinhas, estou vendo a Renata aí, que fez procedimento há pouco tempo comigo. Que bom que você gostou. Dr. Fábio Portas, o mago, que é o meu mentor aí, né, que me abriu os olhos aí da harmonização facial. Grande abraço. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aí. Continuo Lourdinha, que foi minha paciente também, é minha paciente. Tem minha sogra, tá aí. Grande beijo, Fernanda. Então vamos continuar com o assunto, né? Então a rinomodelação é isso. A gente usa o ácido hialurônico para fazer uma nova modelagem do nariz, seja do dorso, seja empinar o nariz, seja corrigir qualquer imperfeição. Ela é um procedimento normalmente seguro, desde que feita por bons profissionais. Normalmente eu uso cânula, espero que a grande maioria dos profissionais usem também para segurança do paciente, segurança dele próprio. O pós-operatório é bem tranquilo, como eu falei, são 2 dias sem exercícios físicos, 2 dias sem usar óculos. Normalmente eu encaminho para o paciente um pós-operatório. Não é dolorido, não fica doendo, nada que te impeça sair da sua rotina diária. A única coisa vão ser essas coisinhas que eu tô aqui conversando com vocês. Preço, como eu falei, inbox, tá?
Agora vamos falar aqui que me perguntaram sobre o lifting facial, né? Lift facial não, desculpa, lift facial seria um fio de PDO. Esse é uma próxima conversinha que eu quero conversar aí com vocês. O lifting nasal. Eu particularmente aprendi de duas formas durante essa minha jornada aí na harmonização. Como eu falei, o lifting só com ácido e aprendi com um fio de nylon que a gente passa por baixo da columela e quando a gente dá um nó, aperta, ele sobe o nariz. A gente consegue empinar o nariz. Ah, mas quem precisa empinar o nariz? Depende, a gente tem que avaliar. O dentista tem que avaliar se é possível, como é essa columela, que é essa parte aqui do nariz, a gente vê se ela é gordinha, se não é, falando uma linguagem mais popular assim para vocês entenderem, para ver se vai ficar legal. Então a gente avalia e vê se é possível fazer esse lift nasal com fios de nylon. Quando a gente faz uma pequena incisão aqui dentro, onde começa os pelinhos do nariz, passa o fio por baixo, sai de um lado, volta. Quando a gente dá um nozinho, ele sobe. E a gente esconde o nó e a pele vai esconder ali por dentro o nó, você não vai sentir nada, é bem tranquila. A anestesia normalmente é intrabucal. E aí esse lifting dura em torno de 1 ano. Eu particularmente já estou fazendo conjugado. Por quê? Muitas pessoas têm a força, a gente tem um músculo em volta da boca, chamado orbicular da boca, e tem o teodepressor do septo nasal, que são muito fortes. E às vezes, como é nó laceia, perde um pouco a sua força. E eu comecei a perceber que com o tempo eles começavam a cair. Como eu gosto de ser bem sincero com meus pacientes, quando a gente conversa na minha consulta sobre durabilidade, o que ele espera, o que eu proponho a ele, eu acho que tem que ser uma coisa bem honesta. E aí eu explico para eles sobre fechamento, existe fechamento também, vou falar fechamento de asa nasal com fio. Então eu explico que é um nó, e nó perde sua força, então eu reparava que ele começava a cair um pouquinho. Então hoje eu conjugo o nó com o ácido hialurônico, e com isso eu consigo um resultado mais duradouro. Pós-operatório é o mesmo da rinomodelação, eu peço para ficar uns diazinhos sem academia, sem esforço físico. Nesse caso eu já entro com um tipo de medicação para evitar qualquer tipo de infecção e inflamação, porque tem um acesso, né, vamos dizer assim, uma abertura. Então, às vezes eu entro com antibiótico anti-inflamatório, que vai variar aí de 5 a 7 dias. Vai ter que higienizar aqui o local, passar uma pomadinha, tudo para evitar qualquer tipo de infecção, que o nariz é uma área suja, né? Então é um procedimento bem legal, dá um aspecto muito estético, muito bonito para quem tem nariz baixo. E assim, é bem rápido, cerca de 30 minutos no consultório o procedimento está feito. Você vai sentir mais anestesia, porque anestesia é de um lado e de outro, intrabucal, aquela anestesia de dentista mesmo. Então vai ficar um pouquinho anestesiado depois, mas é bem tranquilo, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o assunto que está na moda, né? A lectomia. Vou beber um pouquinho d'água aqui que eu tô com a boca seca. Vamos marcar, Zaninha, vamos marcar. Grande beijo. A lectomia é o que está na moda agora. As pessoas têm um narizinho um pouquinho largo. O que seria um nariz largo? Vamos lá, desarmônico, né? O nariz largo, ele é considerado largo quando ele passa dessa linha do canto do olho. Então, se vocês pegarem um lápis e desenharem do canto do teu olho até a asa nasal, e seu nariz, sua asa nasal, a base alar aqui, ó, estiver nessa linha, ele é considerado um nariz normal, harmônico com o seu rosto. Se ele estiver para fora, ele já é considerado um nariz largo. Outro teste que vocês podem saber... Não é vodka não, Fábio. É água mesmo. Outro teste que vocês podem fazer é medir seu nariz com a largura do olho. Normalmente eles são compatíveis, tá? A altura do nariz também normalmente é igual à altura da testa. Mas nem sempre a gente tem proporções iguais na face. Então é um pouco difícil do paciente saber... Ah, meu nariz é largo, não é? A não ser que seja um nariz bem largo, mas se for um pouquinho, fica difícil. Mas aí o profissional vai saber avaliar tudo certinho. Então, assim, eu aprendi duas formas de fechamento nasal. Fechamento de asa, fazer isso aqui. O nariz era largo e você conseguir fechar sem fazer uma rinoplastia.
Uma com os fios, que é a mesma técnica do fio para o lifting, que a gente passa de um lado para o outro e dá um nó e ele fecha. E a cirúrgica, que é definitiva, a lectomia. As do fio, tem muita gente que vende como definitivo. Definitivo é o fio, não é a técnica, tá? O nariz abre, e abre cerca de 20%. Então a gente tem que fechar até mais, já prevendo que ele vai abrir. Eu particularmente prefiro paciente que tem nariz largo, eu prefiro fazer a lectomia. E eu explico para ele por que de fazer a lectomia, quais são os benefícios. Primeiro que é um procedimento definitivo, o outro não. Os valores são praticamente bem próximos. E o resultado para mim da lectomia, esteticamente falando, fica muito melhor, tá? Então, eu particularmente já não faço muito fechamento com fio, só faço naquele caso que o paciente quer fazer para ver como ficaria para futuramente de repente fazer uma rinoplastia ou partir para um procedimento definitivo, que seria a lectomia. Então, hoje meus pacientes, praticamente 99% são pacientes de alectomia. Volta a abrir em quanto tempo? Depende das forças, dos músculos aqui em volta do nasal, né? Músculo da boca, aqui a gente tem do levantador do lábio superior, da asa do nariz. Tem gente que tem um ano e pouco já com procedimento e tá lá o nariz fechadinho. Tem gente com 6 meses o nariz abriu. Já vi com 3 meses de outros colegas abrirem. A gente conversa muito aí sobre esses procedimentos, então a gente vai testando novas técnicas, vai pegando um pouquinho do que um fala, do que o outro fala, e a gente vai fazendo a nossa técnica dentro da harmonização, os tópicozinhos, e aí vamos melhorando, né? Então, vamos lá, falar sobre um pouco a lectomia. A lectomia, como eu falei, é um procedimento definitivo que faz o fechamento da asa do nariz. Normalmente a gente mede o nariz com paquímetro e aí a gente estipula quanto que a gente vai tirar da asa nasal para poder fechar. E aí a gente marca e é feito um pequeno corte nessa área aqui. A gente remove a pele e depois quando a gente sutura a gente consegue fechar a base lá, a asa do nariz. Cicatrização, normalmente os pontos ficam de 7 a 10 dias. Eu costumo dizer que a cicatrização por completa demora de 30 a 90 dias. Aí você vai me falar, mas tudo isso, cicatrização completa, eu quero dizer a pele, tá? Seu nariz em 7 dias ele vai estar fechado 7 a 10 dias. Mas você vai ter que continuar cuidando da cicatriz, passando pomada cicatrizante. Eu sempre peço para meus pacientes passarem pomada, vão lavar com soro fisiológico. Então é um procedimento bem tranquilo, demora em torno de 1h30 dentro do consultório. A gente faz anestesia intrabucal, corta, sutura, bota um micropore, que é um esparadrapo, que você vai ficar uns 2, 3 dias. E aí em 7 dias a gente remove os pontos e vê como é que está a cicatrização da pele. A pele vai se regenerar ali, vai começar a formar todos os componentes da pele. E aí ela vai ficando aquela pele mais rosinha, depois ela escurece um pouco, vai trocando até ter a cicatrização completa que ocorre com 90 dias, tá? Se eu faço procedimento de bochecha, que é a bichectomia, eu não faço, tá? É um procedimento legal, parece um pouco, na verdade se diminui aqui, a gente chama de emagrecimento facial, para quem é bem bochechudo. Você pode malhar depois do procedimento? Quanto tempo de repouso? Minha irmã perguntou, a Renata. Então, 7 a 14 dias sem exercício físico, pelo menos 7 dias. Sol, nem pensar por causa da cicatriz. Vai ter que passar bastante protetor solar. Então, por que eu falo de exercício físico? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente fica ofegante. A tendência é a gente abrir a base nasal, né? Abrir a asa nasal. Então, pode ocorrer de um ponto estourar, alguma coisa desse tipo. Eu acho que não vale a pena voltar para academia tão cedo assim. Acho que não vai fazer tanta diferença 7 dias sem exercício. Depois vocês conseguem recuperar. Me perguntaram aqui uma pergunta que foi a @Natália Vinoli. Qual melhor, a lectomia ou fechamento com fios?
depende de você, o que for melhor para você, para o paciente. A lectomia é um procedimento definitivo, fio não. Pós-operatório, praticamente são iguais. Você vai ter que ficar sem exercício, vai ter que tomar um cuidado para não sorrir grande, não abrir muita boca nos primeiros dias, para não ter essa dilatação nasal. Então, eu prefiro, se você me perguntar assim, Fel, qual que você indica? Lógico, vai depender do tipo de nariz, mas eu sempre indico um procedimento definitivo. Acho que fica melhor, né? Você está pagando por alguma coisa e você ter uma coisa definitiva que você vai manter teu nariz ali bonitinho pro resto da vida, eu acho que vale mais a pena, né? Outra pergunta que me fizeram é se a lectomia empina o nariz. Empina um pouquinho. Quando a gente pega aqui o nariz, ó, e dá uma apertadinha aqui, olha como ele sobe, ó. Ó, o meu nariz já é um pouquinho empinado, então ele já sobe um pouquinho. Então quando a gente fecha, a tendência é subir um pouquinho, mas não vai ser um lifting nasal absurdo, vamos dizer assim. Vai ser uma coisa bem suave. A gente tem que saber qual o objetivo do paciente. Se é fechar, a gente pode até fechar e fazer o lifting na mesma sessão, isso sem problema. Dr. Renan Matias, amigo meu, também harmonizador facial, me perguntou se eu já tirei mais de 3 milímetros. Algumas pessoas fazem um protocolo de tirar 3 a 4 milímetros. Com certeza já tirei. Já tirei até o dobro, meu amigo. Vai depender do tipo de nariz. Cada nariz você vai ver a proporção e quanto você pode tirar. Quando a gente faz o desenho daqui da marca onde a gente vai tirar, a gente consegue já prever como é que vai ficar aquele nariz. E ele perguntou se tem algum problema tirar mais de 3 milímetros. Não tem, desde que você saiba o que você está fazendo. Cada indivíduo é um só. Cada nariz, por mais que se pareçam, é um nariz. Cada um tem ali uma resposta. Então você tem que saber quanto tirar, como é que você vai suturar para que o pós-operatório seja legal. E é importante também a colaboração do paciente. Vocês, pacientes, têm que sempre colaborar com qualquer procedimento de harmonização. Existem os cuidados pós-operatórios. Nesse caso da lectomia, vai ter que limpar durante uma semana com soro fisiológico, passar uma pomadinha cicatrizante, depois que retirar os pontos, continuar com a pomadinha durante 30 a 60 dias, protetor solar direto, isso aí eu já falo para meus pacientes todos, não é só porque fez uma cirurgia que tem que usar protetor solar. Protetor solar é sempre, né? Não é porque, não tá sol que eu não vou botar protetor. Vai queimar a sua pele do mesmo jeito, você vai envelhecer e o sol é um inimigo da sua pele, tenha consciência disso, tá? Quem pega muito sol sem protetor, vai uma hora vir a conta e vai ficar com a pele mais murchinha, tá? Outra coisa que me perguntaram aqui foi sobre... Deixa eu ler aqui. Quanto tempo dura o lifting? Eu já falei. Me perguntaram também foi a @CamilaSilva021. Se os remédios do pós-operatório são dados ou o paciente tem que comprar. O paciente tem que comprar, tá? Sempre a gente vai fazer uma receitinha, isso aí é com o paciente. Antibiótico, anti-inflamatório, pomada, tudo vai ser por conta do paciente. Então, assim, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é que todo procedimento de harmonização, primeiro, procure um bom profissional, profissional capacitado. Hoje a internet está aí, está tudo aí. A gente tem Instagram, Facebook, tem um acesso a todas as informações, ao trabalho do profissional. Quem está na minha live já conhece meu trabalho. Quem não conhece, ela está aí para mostrar. Um trabalho sério, um trabalho digno. Então, assim, procure um profissional sério que saiba o que está fazendo, responsável, que vai te dar uma assessoria antes, durante e depois do seu tratamento, tá? Que seja referência na harmonização facial. Acho que esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim. Você procurar referências dentro da harmonização. A harmonização está crescendo muito, então hoje tem muita gente fazendo, tá? Então os procedimentos de nariz são procedimentos bem tranquilos, pós-operatório bem tranquilo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode depois também me mandar inbox. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. É meu pai falando aí que está com muito orgulho. Para quem não sabe, meu pai é dentista. Foi por ele que eu comecei na área.
isso em 99, quando eu comecei a fazer a faculdade, e hoje ele está falando aqui que é o Dia Mundial dos Dentistas. Então, para todos os dentistas, um parabéns pelo nosso dia, pela nossa profissão tão bonita, né? Eu vou pedir para que vocês mandem para mim sugestões de novos temas. Eu vou abrir uma nova enquete para semana que vem a gente conversar numa próxima live, de repente sobre preenchimento labial também, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Eu faço muito lábio e nariz, né? Então as pessoas me perguntam muito sobre isso aí, mas eu não deixo. E fio, né? Facial, fio de PDO, que é uma coisa que eu adoro também. Então, que os fios fazem estímulo de colágeno, lift facial. Então, acho que são os temas bem legais para a gente conversar, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se... Perguntaram se não deixa cicatriz, alectomia. A cicatriz fica escondida, como se fosse uma cirurgia no seio, que fica embaixo do seio, vai ficar bem aqui embaixo. Se cuidar, não aparece a cicatriz, tá? É bem tranquilo. Mas precisa cuidar, o paciente precisa saber que ele tem responsabilidade sobre isso, tá? Deixa eu ver. Mais alguma perguntinha? Calma aí que eu apertei errado aqui no celular. Ah, que bom, Vivi, que tá adorando. Lourdinha, eu vou falar sobre preenchimento labial. Acho que vai ser um tema legal. Já que lá no Mério ainda não estou fazendo não, estou fazendo só a parte cuidando dos pacientes ainda de ortodontia, mas em breve devo estar lá fazendo. Eu só preciso de um tempo, você sabe que lá eu não tem muito tempo, tem que olhar todo mundo, né? Então é difícil. Grande Paulinho, grande abraço. No Meyer, mais uma tá me perguntando, não, ainda não tô lá na minha clínica do Meyer, é uma clínica de ortodontia e eu sou responsável lá, responsável técnico, então eu olho todos os planos de tratamento, acaba que ainda não tenho muito tempo, mas eu tô me organizando para abrir um dia só de harmonização lá, tá? Grande Cláudio, um abraço. Sua esposa tá me devendo um chopp, hein? Fala aí, falou que vai me chamar pra ir na casa de vocês nova aí pra eu poder tomar uma cervejinha, hein? Então, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos nessa live. Hoje foi de nariz. Faço na Barra. Na Barra eu faço esse atendimento só de harmonização facial. Ainda tenho alguns pacientes de Invisalign, que é um tipo de aparelho, mas o meu foco aqui na Barra é todo tipo de harmonização facial, preenchimento labial, bigode chinês, preenchimento de olheira, volumização de malar, mento, mandíbula, fios de tração, de tensionamento, na verdade fios de PDO para estímulo de colágeno, botox. E aí eu tenho um monte de procedimentos que eu faço. Em Bangu já estou começando a fazer também. Em breve tenho novidades aí que vou contar para vocês. Semana que vem provavelmente vou trazer umas novidades que estão acontecendo aí na minha carreira. Vai vir coisa nova aí, coisa boa. Espero que vocês gostem. Então eu vou encerrar por aqui hoje. Fico feliz, agradeço a presença de todos nessa live, vou deixar gravado. Doutora Adriana, grande abraço, grande beijo, obrigado. Foi minha dupla num curso de nariz também que a gente fez junto, muito legal. Então eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito confuso, foi minha primeira live, então a gente vai melhorando cada live, eu vou melhorando essa conversinha com vocês. Vou deixar gravado para quem não assistiu, para poder assistir. Vou abrir uma enquetezinha sobre qual procedimento falar. Provavelmente essa Valesca está falando aqui. Um beijo aí para você, Valesca, sobre fio de PDO ou preenchimento labial, que são os 3 procedimentos que eu mais faço no meu consultório, né? Preenchimento labial, alectomia e fio de PDO. Então eu vou abrir uma enquete, quem puder curte lá, curte meus posts, comentam, podem comentar bastante, feedback positivo, feedback negativo, críticas são bem aceitas, eu tô aqui para escutar e melhorar sempre, tá bom? Grande Érica, um beijo aí o pessoal de Portugal, em breve vou estar aí fazendo uns procedimentos, tudo tá caminhando para isso aí,
Tô caminhando para sair um pouquinho e fazer um mesinho aí de atendimento, se Deus quiser, tá bom? Então vou deixar gravado, quem quiser ver, pode ver. Agradeço a presença de todos, um grande beijo, boa noite.